Bora, bora! Meu nome é Raquel Ferreira e começa mais um podcast aqui no Shopping Vila Velha. Tem amor por aqui, uma parceria com a Fornexus. Fornexus, conteúdo para você falando sobre o amor, sobre namoro. E hoje eu tenho aqui duas presenças sensacionais. Eles são médicos, eles são casal e eles são maravilhosos. Doutor Tanguy Frisso e doutora Patrícia Frisso. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Tudo Reco. ótimo, é um prazer estar aqui com a Ah, que família do isso! Shopping Vila Velha e a gente faz parte dessa família, né? A gente se Muito sente legal. muito acolhido e é um lugar realmente maravilhoso aqui do Espírito Santo para se estar e compartilhar seus melhores momentos, né? Para a família vir passear, passar o fim de semana aqui, é legal, não é? A gente adora esse shopping, né? A gente trabalha aqui, a gente passa a maior parte do nosso tempo aqui, né? Eu gosto muito Então tem daqui. tudo. A gente já trabalha, mas também tem o lazer, tem as compras. Vem cá, o papo daqui é amor. E vocês estão juntos há quanto tempo? 23 anos. 23 anos. 23 Pelas anos. minhas contas, que eu sou de humanas, comecei em 2001. 2001. 2001. Isso. E aí, trabalhavam juntos já? Como é que foi? Eu era residente de ortopedia e a Patrícia é residente de pediatria no hospital. E aí eu comecei eu trabalhava lá e eles falaram, olha, tem uma residente nova da pediatria linda aí. E aí eu falei, ah, nada, isso daí o pessoal fala de bobeira. E É quando trote, é é, trote. trote. E aí quando eu cheguei, eu falei, rapaz, ela é bonita mesmo. Ela é bonita. E aí nisso a gente deu certo, a gente começou a namorar. Tá, mas calma aí. Você tá pulando uma etapa. Sim, Quem olhou para quem primeiro? Como é que eu, foi? A eu que olhei, você. lógico, olha só. Eu que olhei. Ele olhou e aí, com o jeitinho dele muito alegre, muito espontâneo, e a coisa que mais me impressionava no Tanguy Reco é que ele queria me ajudar. Aham. Então, ele estava sempre presente para poder, tipo assim, você está precisando de ajuda com o paciente? Mas sem Eu posso. intenção. Sem Com Como se intenção. coração fosse bom, um isso. coração bom, Um claro. amigo que quisesse, né, me ajudar realmente, né? E aquilo eu fui aos pouquinhos prestando atenção nele, né? Como eu gostava de ficar perto, como era legal, como era divertido e como ele me ajudava. E uma coisa que era Então, interessante era o seguinte: no Hospital da Baleia, a maioria das crianças que ficavam internada lá era de alta complexidade. Uhum. E eu era ortopedista. E a fama do ortopedista era de ser forte e burro. Eu nunca fui forte e também nunca fui burro. E o que que acontece é o seguinte, ela tinha que fazer muitos cálculos. E aí eu comecei a sentar com ela e mostrar muitas coisas como se fazia. Ela falava, cara, não é possível. Como é que um ortopedista entende de cálculo de medicamento de criança? E aí a gente começou a desenvolver, como diz essa admiração mútua, Mútua. né? E aí a gente começou a namorar. e tinha dia que eu ficava de plantão e de repente o Tanguy estava lá, ele não estava de plantão, mas ele ficava. E como a gente trabalhava com muita criança grave mesmo e eram poucos residentes, a gente ficava ali envolvido naquela situação com os pacientes e ele vinha para ajudar mesmo. Então, várias noites o Tanguy ficou comigo do lado do bercinho de uma criança porque a gente não queria deixar perder aquele paciente, não podia deixar morrer. Então, assim, o nosso senso de ajudar era tão grande que ele não ia embora, ele ficava porque ele via a situação que a gente tinha que ajudar e a gente tinha que salvar a criança. Então, ele ficou Uhum. quantas madrugadas ele ficou Ele junto já Que comigo, homem, hein? para a Que gente homem. E assim, fazer mas isso. era realmente, sabe, Raquel, porque a saúde brasileira, às vezes, a gente tenta fazer o máximo que a gente Claro. pode. Só para você ter noção, como eu falei, o hospital era um hospital de altíssima complexidade. Ela já chegou num plantão, era ela e outra pediatra, a falecer 7 crianças Nossa. em um plantão, porque as crianças eram muito Muito graves. graves, e às E vezes não então, tinha UTI para todas. Então a gente tinha que ficar como se fosse uma UTI no Meu bercinho, Deus. entendeu? Então eu e o Tanguy, a gente sentava mesmo do lado com o soro, com a medicação, com as enfermeiras tudo aqui e aí uma coordenando, criança parava entendeu? e você tinha que ir lá Reanimar, e reanimar. então a gente não podia, era assim, era intenso o plantão. E Então, assim, assim que isso que ele foi me começou ajudando, né? No meio E desse caos todo, no meio o do amor caos. foi, nasceu. É o que a gente fala. exatamente, Para você ter exatamente. noção, eu falo que e o Hospital da Baleia é um hospital longe. Eu falo que ela Onde era fica? o Desculpa. Hospital da Em Baleia em Belo Belo Horizonte, Horizonte, em só que ele Nossa. fica Minas, numa começou lá. área de Belo Horizonte, numa área de mata. É chamada Fundação Benjamin Guimarães. Ela fica dentro de uma mata, o Hospital da Baleia. E aí eu falo que a Patrícia era uma princesa e eu era o Shrek que fui lá salvar ela do hospital, Foi salvar a princesa daquela torre daquela de torre, Isso, sem dificuldades, dúvida, sem né? dúvida. exatamente. E aí Que que legal. começou tudo, né? Que ele foi me conquistando, né? Aos pouquinhos, com o jeito dele. E aí que foi dando E é certo. engraçado porque eu vejo vocês nas redes sociais, eu não consigo separar os dois.
os dois já são tão presentes um na vida do outro, né? No trabalho, nas postagens, enfim, e trabalham juntos até hoje. Até hoje, porque depois da minha pediatria, eu fiz dermatologia, eu fiz outra residência médica e medicina estética. Então, eu fui trabalhando e a gente foi trabalhando junto, né? Em conjunto. E chegou um ponto, ele participou tanto dessa minha formação de dermatologia e de medicina estética, que ele foi aprendendo muita coisa ao longo dos anos. Tanto é que Tanguy é fera em laser, em teorias Sim. de laser e tudo. Ele tem uma noção, assim, absurda. Então, eu fui trazendo ele aos pouquinhos para a minha área também. E a harmonização corporal que a gente faz, que é os preenchimentos corporais, né? Quando ele conheceu, ele se apaixonou. Então, desde então, não só trabalhando pertinho um do outro, mas a gente trabalha junto mesmo, fazendo o procedimento junto. E a gente, na verdade, Raquel, que é o seguinte, a harmonização glútea com PMMA, ela já existia, já é uma referência, já vem o Dr. Naco, que é um cirurgião plástico lá do Rio Grande do Sul, quem desenvolveu toda a técnica. Só que o que acontece? O Naco também trabalha muito a parte de rosto, só Uhum. que a harmonização corporal, a técnica não era bem determinada, não era uma expertise dele. Então eu, como ortopedista, e a Patrícia, como dermatologista, a gente falou, pera, a gente pode utilizar tudo isso de uma forma adequada. E aí a gente uniu os conhecimentos, o meu principalmente de anatomia, de técnica cirúrgica, a dela de noção de volume, de estética, de contorno, e aí a gente desenvolveu uma técnica que é de harmonização corporal total, né? Então hoje a gente já tem 103 médicos formados no Brasil, nós temos mais de 5.000 pacientes já submetidos à harmonização, inclusive eu tenho harmonização, né? Eu tenho no bíceps, tenho no Aham. peitoral, tenho no trapézio, Patrícia tem no bumbum e na coxa. Caramba, que legal. Isso, a Que gente, a legal. gente faz também, porque a gente acha o resultado maravilhoso. Então, primeira coisa, né, foi feito nos dois, né, para a gente sentir o efeito, o resultado, e depois disso a gente E aí, de passar para mais os ou menos nossos uns 7 pacientes. anos para cá, eu falo que nós somos harmonizadores. Que legal. Vou lá um dia, tá? Para ver o que eu Então, preciso harmonizar tá, aqui no corpinho. tá convidado. Por Com favor, quero ir. certeza. Nem tudo são flores, ainda mais vocês que trabalham com vidas. Sim. Eu queria uma história de vocês como casal, uma história que não tivesse final triste, pelo amor de Deus, tá? Uma história até engraçada de uma correria de vocês namorando e aí tá lá no plantão. Tem alguma coisa assim? Olha Tem. só, eu sempre falo, Raquel, que é o seguinte: a história, ela só termina quando você desiste. Uhum. Se você não desiste, ela não chegou no fim. Então, hoje, a gente, por exemplo, tem muitos relacionamentos que poderiam dar certo porque as pessoas não persistem. E aí, então, eu vou contar para vocês o nosso primeiro encontro, o primeiro dia dos namorados. Dia 12 de junho de 2001. Aham. Por coincidência, eu caí no plantão da ortopedia e a Patrícia estava no plantão da pediatria. E estava aquela correria. E aí Mesmo eu, dia. mesmo dia, Tinha Mesmo que ser, dia. então. 24 horas de plantão a gente estava. E aí eu falei assim, olha, de noite eu vou fazer uma surpresa para você. Eu já tinha encomendado que ia chegar um calzone. Eu não sabia nem o que era calzone. Nem eu. O calzone é uma pizza dobrada, Sim, né? sim. E Exato. aí hoje eu sei o que é calzone, mas eu não sabia na época. Eles falaram, rapaz, ó, chique mesmo é o tal do calzone. Eu falei, então eu pedi um calzone pra gente. Aham. E aí eu fiquei guardando aquele Quer segredo todo. impressionar. A gente ia ter um Um jantar jantar no no plantão. meio do Aham. plantão. Parava aquele tempinho ali e a gente ia jantar, um jantar romântico. Rapaz, eu acabei de pedir o calzone, meu chefe virou pra mim e falou o seguinte, Tanguy, nós vamos entrar em centro cirúrgico agora. Eu falei, agora? Ele falou, agora. Chegou uma fratura exposta de uma criança e a gente não pode esperar. Aí eu falei, mas professor, eu acabei de pedir um calzone. Ele falou, você não está entendendo, agora é agora. Aí eu tive que chegar para a Patrícia e falei, Patrícia, olha, eu encomendei um calzone e aí ia vir um coração, um negócio todo, um doce, todo bonitinho, aquele negócio todo. Eu falei, ó, se você conseguir me esperar, a gente janta quando eu sair. E aí ela ficou esperando, né, É, Paty? fiquei. Isso Isso era devia 7 horas da 7 horas da noite. noite. Tá. E aí eu fiquei lá trabalhando, atendendo e tudo. Mas a hora que deu 10 horas, que eu tava com uma Ah, fome. E a Aí imagino. cirurgia eu não falei, meu acabava. Deus, e E a ele não cirurgia não saía acabava. da cirurgia. Aí eu olhei para aquele calzone e falei, ai, gente, eu vou comer. Aí eu fui comer metade e guardei para ele, né? Ele foi aparecer no meio da madrugada, eu já envolvida com Coitado. outras coisas. Ele comeu sozinho, calzone frio.
né? É E a só. gente acabou nem se encontrando naquele dia, naquela correria toda, né? Então, o nosso primeiro Dia dos Namorados foi assim, mas eu entendi perfeitamente porque eu sei que era a prioridade Claro, dele, né? claro, Era o trabalho e depois a gente teria outros momentos. claro que E o sim. mais importante, Raquel, que é o seguinte, mesmo eu não estando com ela sabia que eu fiz de tudo para estar. Ela recebeu o coraçãozinho em forma de doce, ela sabe que eu pedi o calzone para a gente comer junto. Então é aquilo que a gente estava dizendo. Muitos relacionamentos podem dar certo. E hoje em dia a gente vive uma era de relacionamentos descartáveis. Ainda mais com rede De social, né? Que é pouca muito tolerância, rápido. É, e né? na primeira dificuldade, os Na casais às briguinha, vezes eles falam, não quero mais se isso. separam. Então, esse foi, digamos, o nosso primeiro Dia dos Namorados frustrado. Mas foi um teste também, né? Para a vida. Isso, de tudo a Exatamente. gente tira um pouco, né? Claro. E aí a gente fala, eu falo muito com as pessoas, né? Que nós somos seres imperfeitos, procurando alguém para aceitar, corrigir ou completar os nossos defeitos, né? Eu falo que a Paty me completa em todos esses sentidos. Mas antes de começar a gravação, vocês falaram que, você gosta de comida quente, ele de comida fria, Isso, mas são diferentes, mas que se completam. Isso é muito legal, não E você é? exatamente. pode ver que a maioria dos casais são assim. A maioria dos casais. É difícil você, se uma pessoa é 220, dela arranjar outro 220, porque às vezes Não não dá dá, não Às certo. vezes aguenta. não Não aguenta, Então, aguenta. muitas vezes, um é mais agitado, o outro é mais outra mais tranquilo. Tem E calma. é que o ter. seu ponto de É a equilíbrio. balancinha ali, ó. É, às vezes, eu falei, eu sou aventureiro, a Patrícia é mais caseira. Então, a gente fala que e isso é muito importante, reconhecer, digamos, o amor em cada defeito ou Uhum. qualidade dessa pessoa que te Em cada completa, detalhe, né, que é Isso, justamente. detalhe, importante. É isso. exatamente. Já diria Roberto Carlos, um cachoeirense que eu não sei se está famoso. Lógico, Detalhes tão tá. pequenos de De nós nós dois, na dois, é isso verdade, é aí. Isso isso. aí. Para terminar o papo, que está sendo muito legal, eu queria que você, Patrícia, desse uma mensagem, uma frase para o Tanguy e Uhum. vice-versa. Sim. Então, tá bom. Atenção, câmera, feche no casal, por favor. Tanguy, eu só tenho que te agradecer esses 23 anos de caminhada juntos, tá? A gente sabe que a gente teve momentos maravilhosos, mas a gente teve momentos tristes também, e você esteve do meu lado em todos eles, nunca me abandonou, nunca soltou minha mão. E a gente, mesmo tendo as desavenças, não compreendendo, né, da maneira que um gostaria que o outro compreendesse, mas a gente se ama e a gente consegue ficar junto porque a gente tem um objetivo maior, né? Um objetivo de estar junto, de criar nossas filhas, de constituir nossa família e ser um exemplo para elas ali. Obrigado, Paty. Obrigado. Eu vou falar para vocês do amor. O amor. Tem quando a gente fala para uma pessoa eu te amo, na essência da palavra, o eu te amo significa eu morreria por você. Então você imagina que se chegasse um ladrão aqui e falasse, olha, eu vou matar a Patrícia. Eu entro na frente e não, falo, não, me mata, mas não mata ela. Então, o eu te amo, ele é muito profundo. Ele é muito profundo. E você pode ter certeza que eu morreria quantas vezes fosse necessário para ter o seu amor. Muito obrigado. Que coisa linda, minha gente. Obrigado, doutor Tanguy. Obrigado, meu Obrigado, querido. querido Obrigado. Patrícia. Obrigada, Obrigado, meu amor. obrigada, meu Obrigado. amor. Que coisa linda. Tem amor por aqui no Shopping Vila Velha, em parceria com a Fornexus. Meu nome é Raquel Ferreira. Fornexus, conteúdo para você.